sou Ana Cláudia Vitória e hoje dou início, junto com vocês, à nossa oficina sobre contação de histórias, pontos de um conto. Mas antes, eu vou me apresentar para vocês. Como eu já disse, me chamo Ana Cláudia Vitória, sou bacharel em artes pela Universidade Federal da Bahia, também sou técnica em artes cênicas e atualmente curso licenciatura em teatro também pela Universidade Federal da Bahia. Antes de iniciarmos e falarmos um pouco sobre os principais pontos a serem levados em conta quando estivermos montando a nossa contação de história, eu gostaria de saudar e pedir licença a todos os mestres e mestras bios, eles que são responsáveis por transmitirem, preservarem a nossa história, os conhecimentos, as tradições, os mitos e canções do nosso povo. Peço a bênção a todos eles. E assim, devidamente abençoada, eu dou início à nossa oficina Pontos de um Conto. Nossa oficina está dividida em 5 blocos, sendo que no último é onde observaremos toda a teoria abordada na nossa oficina. Veremos na prática tudo o que foi abordado até então, certo? A contação de história que eu preparei para vocês é Inari e a Galinha da Angola. E nesse primeiro vídeo que vocês estão assistindo, contextualizaremos historicamente o ato de contar a história. Falaremos também sobre o porquê de contar a história, quais são os benefícios e qual a melhor história para cada faixa etária. Entre outras coisas, também que falarei lá no finalzinho. Alguns pontos que devem ser observados antes de iniciarmos a nossa contação de história. Tudo isso agora nesse primeiro bloco. Combinado? Vem comigo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Pontos de um Conto. Antes de falarmos dos pontos principais e técnicos para uma boa contação de histórias, vamos contextualizá-la historicamente. Então, a contação de histórias é uma prática muito antiga e de grande relevância para a história da humanidade. Documenta-se que antes mesmo da escrita ser inventada, já existia-se o costume de utilizar o conto oral como instrumento de transmissão de conhecimento. Através dessa tradição oral, muitas sociedades conseguiram preservar a sua cultura, e isso acontece até hoje. E, consequentemente, deixaram um rico legado de saberes, crenças e tradições, pois cada geração tinha o dever de contar as histórias para as gerações seguintes. A voz constitui-se o mais antigo meio de transmissão de conhecimento. É graças a ela que o conto é difundido no mundo inteiro, preenchendo diferentes funções, dando conselhos, estabelecendo normas e valores, e mesmo com o advento de novas tecnologias de informação e comunicação, a contação de histórias é um processo que perdura até os dias atuais e que ocorre em diversos ambientes de socialização, como no núcleo familiar e também na escola. Podemos também entendê-la como um ato de resistência
já que estamos cercados pela globalização, pois ela é um modo de preservação de identidade. Cada conto narrado pode despertar o desejo de ensinar e de aprender novos conhecimentos, através de diferentes reações e significados atribuídos a ele por cada criança, com seu jeito único de perceber e entender o mundo. E por que contar histórias? Quais são os seus benefícios? Então, contar história ajuda na formação de novos leitores, na descoberta e compreensão de mundo, auxilia na concentração e permite que aquele que ouve viaje para mundos diferentes e vivencie situações diversas. Cultiva na criança a sensibilidade, enriquece o vocabulário infantil, desenvolve a imaginação e amplia o mundo de ideias e conhecimento. Outra coisa também bem interessante que a contação de história auxilia é na formação e no desenvolvimento do pensamento lógico, já que a criança ela acompanha todo o trajeto narrativo, o início da história, o meio e como ela finaliza. Ou seja, estamos falando de potentes leitores mais tarde. Dito isso, qual é a história mais adequada para cada faixa etária? Vamos descobrir? Então, para as idades pré-escolares, de até 3 anos, ou se o seu perfil de grupo e de público é esse, prefira histórias de bichos, histórias de objetos que fazem parte do mundo dessa criança. Conte histórias rítmicas, leves, lúdicas, bem-humoradas e curtas. As cantigas de niná também são bem-vindas para grupos de até 3 anos. Para grupos de 3 a 6 anos, a gente chama da fase pré-mágica. Os bichos também são bem-vindos nas histórias. Pequenos contos de fadas, que eles adoram, enredos simples e poucos personagens. Poemas simples também a gente pode utilizar, trava-línguas, parlendas e também as cantigas de rodas. E para crianças de até 7 anos, a gente pode contar histórias de animais e histórias também de encantamento, contos de fadas. Agora, os contos de fadas, para as crianças de 7 anos, a gente pode elaborar mais, a gente pode florear mais, trabalhar mais os detalhes da história. Aventuras também são bem-vindas, principalmente aventuras ligadas à família e à comunidade. Para crianças de 8 anos, a gente pode utilizar histórias humorísticas, os contos de fadas também mais elaborados e as lendas folclóricas. Também pode ser uma boa pedida. A fase escolar de 9 anos, a gente pode trabalhar os mitos, os contos de fadas mais elaborados, sempre pensando nos detalhes, no enriquecimento de detalhes. Outra coisa também que a gente pode utilizar para crianças de 9 anos são histórias verídicas e também histórias de humor. Já são crianças maiores, então a gente pode dar uma trabalhada nesse sentido. A faixa etária dos 10 anos é onde inicia a fase heróica. Então, histórias com explorações, narrativas de viagens, que são histórias ricas em fantasias e exploração, são muito bem-vindas, assim como as fábulas, os mitos e também a mitologia nórdica. Tudo isso para a faixa etária dos 10 anos. E para crianças
de 11 anos, qual será a melhor história a ser contada? Então, para a criança de 11 anos, a gente também pode trabalhar com narrativas de viagens, histórias verídicas, mitos também de heróis, são muito bem-vindos para essa faixa etária. E dos 12 anos em diante, a gente pode trabalhar com histórias verídicas, biografias e também com romances. O que a gente não pode esquecer é de sempre observar o perfil da turma. O que a turma mais gosta de ouvir quando a gente conta, quando a gente fala de histórias? Então, assim, escuta, acolhe o que essa criança traz para você. Certamente, se você perguntar, elas vão saber dizer o que é que elas querem ouvir. Então, acolha o que ela traz. Isso é muito importante também, a criança se sentir ouvida. E antes de iniciarmos uma contação de história, o que é necessário a gente observar? Então, aí a gente entra em outra questão. O local, o bordão de abertura que a gente vai utilizar para dar início à história, que também é muito importante. O ritual, que são os pactos que a gente faz antes de iniciar a história. Pode ser uma dinâmica, pode ser uma música, pode ser uma movimentação utilizando o corpo. O importante é que todos consigam fazer. Então, assim, antes de iniciar a sua história, ou até mesmo antes do dia da apresentação da sua história, é importante que você chegue, conheça o local, se for um local fechado, se é confortável, se é quente, né? Como é os ruídos, barulho. Se for um lugar aberto, outra coisa que a gente também precisa observar é se bate o sol. Qual é o lado melhor para você se posicionar, você que vai contar a história? Qual é o melhor lugar para você se posicionar? Fique sempre, de preferência, de frente para a luz. Use a luz a seu favor. Outra coisa também, mas isso vale para os dois casos, tanto para o lugar fechado quanto para o lugar aberto, é a gente observar o conforto e a tranquilidade. Essas duas são as palavras que a gente deve observar para um ambiente perfeito de contação de histórias, onde todos possam se concentrar, inclusive você que está contando. É importante, falando dos pactos, né, principalmente com criança, que a gente peça, né, e façam todos juntos um pacto de silêncio. Por quê? Aí a gente explica. Por um momento em que a história foi iniciada, não se interrompida, não se faça barulho. Se acontecer, é outra história. Mas o importante é que a gente consiga evitar. Então, assim, faça uma dinâmica para que todos entrem juntos para o momento da contação da história. Algum movimento que todos possam executar é muito bem-vindo. Observe sempre o perfil da turma. E assim finalizamos o nosso primeiro bloco da nossa oficina sobre contação de história, pontos de um conto. No próximo bloco, falarei um pouco sobre os pontos principais que precisamos pensar quando estivermos montando a nossa contação de história. Quais são os pontos que abordarei no próximo vídeo? Escolha da história, memorização, se você tem dificuldade para memorizar a sua história. Falarei um pouco sobre isso. Falarei também sobre a caracterização do contador e sobre os cuidados que precisamos ter com a nossa voz. Então, se você assistiu esse vídeo, não perca o próximo. Combinado? Até lá!